Hoje o Internacional realizou o último treino antes da partida contra o Atlético Goianiense. Diego Aguirre parece ter definido seu substituto para Rodrigo Lindoso, que está suspenso, e é Johnny. O volante norte-americano tem características de marcação mais parecidas com o Rodrigo Lindoso, e por isso o técnico uruguaio deverá escolher este atleta para começar jogando contra o Dragão. Fora de campo, o Inter ainda aguarda a documentação para anunciar Gustavo Maia, atacante que já está em Porto Alegre. Thiago Galhardo estreia sem muito brilho pelo Celta de Vigo e Diego Aguirre dá uma importante entrevista com detalhes interessantes sobre sua adaptação a Porto Alegre e ao futebol brasileiro. Esse é o Diário do Inter, sábado, 28 de agosto de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar o teu like, te inscrever, ativar as notificações, tudo isso que a gente pede para vocês diariamente. O Diário do Inter deste sábado, onde o técnico Diego Aguirre fez a última atividade, o último treino antes do compromisso importante fora de casa contra a equipe do Atlético Goianiense. E o técnico uruguaio já definiu quem será o substituto de Rodrigo Lindoso no setor do meio-campo. Lindoso que parece ter arrumado o time do Internacional nessa nova formatação, nesse novo jeito de jogar do Inter, está suspenso. E por isso Johnny deverá ganhar uma oportunidade e começar jogando. O próprio técnico uruguaio, em uma entrevista para o pessoal do Globoesporte.com, que daqui a pouquinho eu dou mais detalhes sobre essa entrevista, citou que o Johnny tem características mais semelhantes à do Rodrigo Dourado, principalmente no aspecto defensivo, e que essas características fazem com que o Inter tenha um comportamento melhor do meio para frente, dando mais liberdade para o Edenilson, dando mais liberdade para o Taison, dando mais liberdade para o Patrick, e por isso o Johnny deverá ser o escolhido e ele espera que o jogador tenha uma boa resposta. Tem um detalhe aí, o Johnny, ele com o Diego Aguirre tem atuado como um camisa 8, sempre que entrou foi como um jogador mais avançado no setor do meio campo, e ele mesmo entendia que precisava ter mais oportunidades como primeiro homem, como camisa 5. É verdade que naquele momento o Diego Aguirre ainda não utilizava esse modelo de jogar com dois volantes mais recuados, que hoje são o Rodrigo Dourado e o Rodrigo Lindoso. Então pode estar aí uma oportunidade do Johnny jogar nesta função, dar resposta e quem sabe aparecer no time titular, quem sabe render mais do que ele vinha rendendo, inclusive na posição que o Diego Aguirre estava colocando ele e estava treinando com ele. Era um pedido do jogador e do seu staff que ele tivesse mais oportunidades em uma função mais recuada do setor do meio campo. Vamos ver como é que o Johnny se comporta na partida de amanhã. Mas ele vai começar jogando e essa é uma grande novidade, a grande notícia da escalação do Internacional para encarar o Atlético Goianiense, que tem o time praticamente definido, com o goleiro Daniel, a defesa tendo o Gabriel Mercado na lateral direita, o Bruno Mendes e o Victor Cuesta na zaga e o Moisés sendo o lateral esquerdo. O meio campo abre com o Rodrigo Dourado, ao lado dele o Johnny e uma linha de 3 com Edenilson, Taison e Patrick. Lá na frente o Yuri Alberto. Assim o Inter vai buscar mais uma vitória nessa sequência positiva que vem tendo dentro do Campeonato Brasileiro. São 4 jogos invictos com 2 vitórias, 2 empates desde o empate contra o Cuiabá. Dentro do Beira-Rio o Inter tem tido essa recuperação dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. E para a recuperação dentro da tabela do Campeonato Brasileiro, o Internacional espera atingir o G4. Isso foi dito pelo próprio técnico Diego Aguirre nessa entrevista que eu citei para o pessoal do Globoesporte.com. Aliás, uma entrevista muito legal que eu pretendo amanhã colocar um vídeo com mais detalhes sobre o que o Diego Aguirre falou de importante nessa entrevista. Tem algumas questões muito interessantes, mas eu destaco hoje o que o Diego Aguirre falou sobre a adaptação dele a Porto Alegre, a adaptação dele ao futebol brasileiro e sobre a diferença que ele entende que tem do trabalho dele de 2015 para o trabalho dele agora em 2021. Ele entende que está muito mais experiente 6 anos depois, principalmente pelas passagens que ele teve pelo futebol brasileiro, no São Paulo e também no Atlético Mineiro, que ele aprendeu muita coisa, se adaptou a muitas coisas do futebol brasileiro e que entende que hoje está muito melhor do que estava em 2015. Eu particularmente considero que o trabalho do Aguirre em 2015
tá longe de ser ruim. O cara foi semifinalista de uma Libertadores, acho que foi demitido injustamente, uma pataquada da direção naquela época, então se ele hoje se considera melhor do que em 2015, a gente pode talvez ver um Diego Aguirre melhor e com um trabalho muito bom nessa temporada de 2021, algo que a gente vai observar ao longo dos próximos dias. Além disso, o Internacional está fora de campo, um pouco preocupado e um pouco esperando a situação do Gustavo Maia. Atacante que já está em Porto Alegre, o Inter admite que está quase tudo fechado com esse jogador, restam apenas algumas documentações serem trocadas entre Inter, Barcelona, staff do jogador, para que ele seja anunciado. Só que tem um detalhe. Segunda-feira ele precisa entrar no bid, porque é a data limite para registro de jogadores que chegam de fora do Brasil para o Campeonato Brasileiro. É o último dia para registrar. Então, segunda-feira ele tem que ser anunciado. Senão melou. Senão o Inter perdeu esse negócio. A ideia é que tudo dê certo. Hoje, por exemplo, eu não consegui falar com o empresário do jogador, o Nilson Moura, que foi o primeiro cara que me atendeu, inclusive, e que falou sobre essa negociação. Então eu não tenho grandes atualizações para passar para vocês sobre isso. Mas vamos ficar atento no domingo e vamos ficar atento na segunda-feira para saber se vai dar tudo certinho na contratação do Gustavo Maia, que, repito, já está em Porto Alegre e está com a contratação muito bem encaminhada. O Inter fechou o acordo com o Barcelona e também com o jogador. É para que ele seja anunciado ou amanhã ou então na segunda-feira como jogador do Internacional. Eu fecho o diário falando sobre Thiago Galhardo, que estreou pelo Celta de Vigo. Foi na derrota para o Atlético de Bilbao por 1-0 em casa em Vigo, o Celta de Vigo perdeu esse jogo. E o Thiago Galhardo, com a camisa número 7, entrou aos 80 minutos, aos 35 do segundo tempo. O Eduardo Cudê, esse técnico do Inter, que agora treina o Celta de Vigo, que levou o Thiago Galhardo lá para Vigo, ele colocou o Thiago Galhardo, inclusive, na vaga de um zagueiro. Aquela loucura estilo Cudê. O time estava perdendo, ele colocou todo mundo para frente, tirou um zagueiro e botou um centroavante, que era o Thiago Galhardo. Não conseguiu fazer muita coisa. Ele teve uma nota no SofaScore de 6.5, teve 7 participações no jogo, 4 perdas de posse de bola, nenhuma finalização. Não foi um jogo brilhante do Thiago Galhardo, não conseguiu se destacar, não conseguiu jogar, mas fez sua estreia. E deve estar relacionado para o jogo do próximo fim de semana, quando o Celta encara no Santiago Bernabéu a equipe do Real Madrid, precisando vencer e, claro, podendo ter alguma participação do Thiago Galhardo novamente. Gente, amanhã devo trazer algum material sobre o Diego Aguirre, a entrevista muito boa que ele deu para o Globoesporte.com. Não esquece de te inscrever, ativar as notificações e também deixar o teu like. E amanhã pela manhã também tem o debate da dupla, projetando o Inter e Atlético e falando sobre o momento do Internacional e da equipe do técnico Diego Aguirre. Beleza? Beijo!